Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a nova resolução do CMN, a 4.963, que revogou a 3.922, que até então era a resolução que a gente utilizava para alocação dos nossos recursos no RPPS. Eu sou o Fernando, sou gestor de recursos do RPPS de Sabará e também presidente do Comitê de Investimentos. Nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre as principais mudanças, o que vai afetar aí no nosso dia a dia e principalmente o que traz de novo para a gente. Então a primeira coisa que a gente precisa falar é que essa nova resolução ela melhorou a estrutura da renda fixa e da renda variável. Ela facilitou para a gente a nossa alocação de recursos. Também permitiu investimento em crédito privado direto e a principal novidade que a gente tem é a inclusão do crédito consignado, algo que já era tratado lá desde a reforma da Previdência, né, em novembro de 2019, mas só agora que ela aparece, né, no limite da alocação dos nossos recursos. Apesar que ainda falta uma regulamentação, né, a própria resolução fala disso, a gente vai falar mais para frente, da Secretaria de Previdência, mas ela já traz essa novidade. Então agora a gente vai pegar a resolução parte por parte e ver quais são as principais novidades que ela traz para a gente. A primeira dela é quanto à segregação de recursos. Quando a gente pega lá na segregação de recursos, a gente tem a renda fixa, isso se mantém, e a renda variável agora ela foi desmembrada. Então a gente tem a renda variável, os investimentos no exterior, que continua como era na resolução antiga, mas aí a gente passa a ter agora os investimentos estruturados, os fundos imobiliários e a grande novidade que são os empréstimos consignados, que busca aí regulamentar aquilo que foi implementado pela Emenda Constitucional 103 de 2019, né, que ficou conhecida aí como a Reforma da Previdência. Uma das primeiras novidades que ela traz para a gente é uma definição mais específica na necessidade de segregação entre os recursos do RPPS e os recursos do ente federativo, especificando inclusive que hoje há necessidade para a alocação e movimentação dos recursos do RPPS de um CNPJ próprio, diferente do CNPJ do ente federativo. É algo que já acontecia na prática, mas que agora a resolução traz isso de forma específica. Outra coisa também que vem dar mais ênfase nessa nova resolução é a necessidade de o regime próprio ter que adotar critérios técnicos na contratação de pessoa jurídica para a avaliação dos investimentos. Então aquela consultoria que a gente tem no nosso RPPS, ela agora precisa ter critérios técnicos. É algo também que já acontecia na prática, mas agora a resolução quer deixar isso de maneira bem mais específica para a gente. Indo agora para o segmento de renda fixa, a principal alteração no segmento de renda fixa foi a simplificação em relação aos fundos. Então, antes você tinha vários artigos, era separado em vários artigos, vários incisos, e agora isso ficou bem mais simples, bem mais simplificado. Então, ele mantém a possibilidade de você aplicar 100% em títulos públicos de maneira direta, também a possibilidade de você ter 100% do seu patrimônio aplicado em fundos de títulos públicos ou ETFs também, desde que sejam 100% títulos públicos. E manteve aí também o limite de 5% para operação compromissada. Uma novidade que vem nesse artigo, que coloca 100% em títulos públicos, é que aquele limite de 20% do nosso patrimônio, que a gente pode aplicar no máximo 20% do patrimônio em um mesmo fundo, ele não existe mais para esses fundos ou para aplicações diretas em 100% dos títulos públicos. E também não existe mais aquela necessidade desses fundos estarem indexados a um índice específico. Desde que eles sejam 100% de títulos públicos, você pode aplicar todo o seu patrimônio neles, ok? Uma outra novidade também no segmento de renda fixa é que agora para os demais fundos de renda fixa, você pode aplicar até 60%
do seu patrimônio. Esse limite já existia, mas ele era dividido em outros artigos. Então, por exemplo, o antigo artigo 7.3a ou o artigo 7, inciso 4, eles agora estão num único artigo, onde você pode aplicar até 60% do seu patrimônio em fundos de renda fixa. Isso facilita bastante a liberdade do RPPS, principalmente nesse momento que a gente teve que recorrer mais ao DI, e antes ali existia aquele limite talvez de no máximo 40%, e agora você pode aplicar até 60% do seu patrimônio, considerando que agora foram aglutinados esses artigos. Então você pode aplicar até 60% do seu patrimônio em fundos de renda fixa de uma maneira geral, não precisa mais ser especificado se é renda fixa referenciada e etc. Então isso dá uma liberdade maior para o gestor. E uma novidade no segmento também de renda fixa é que agora você pode aplicar até 20% do seu patrimônio em crédito privado direto, desde que essas instituições que emitam esse crédito privado tenham algumas regras de governança, como, por exemplo, instituir um comitê de auditoria e risco e está na lista exaustiva do Banco Central. Na prática, isso representa principalmente os CDBs das grandes instituições financeiras. Interessante para o RPPS aplicar nesse tipo de papéis, mas é uma novidade e abre aí essa nova possibilidade para os institutos de previdência. Manteve também aquele limite de 5% para fundos do tipo FDIC, que são fundos de direitos creditórios, fundos também de debêntures incentivadas, e manteve aquelas regras de restrição que a gente tinha, Tem que ser companhias abertas, tem que ser debêntures de baixo risco, no caso do FDIC tem que ser cota sênior e todas aquelas restrições que a gente já tinha na resolução 3922. Indo agora para o segmento de renda variável, a novidade é semelhante com o que aconteceu na renda fixa. A gente não tem mais dividido os fundos em diversos incisos. Então eles estão todos aglutinados num único artigo, dentro daquele limite de 30%. Você pode aplicar em fundos de ações, independente se é ações livres ou se é algum fundo de índice de renda variável ou até mesmo nas ETFs de renda variável. Tudo isso agora está dentro do mesmo limite, não existe mais aquela segmentação. Isso dá uma maior liberdade para o RPPS de aplicar os seus recursos naqueles fundos que melhor vão atender a sua necessidade. Então, essa simplificação que veio não só na renda variável, mas em toda a resolução de uma maneira geral, ela ajuda demais o RPPS na sua aplicação de recursos e a gente não fica mais preso em determinados fundos. A gente pode aplicar naqueles segmentos que vão melhor atender às nossas necessidades. Uma outra novidade no segmento de renda variável é que os fundos de índices de renda variável divulgados ou negociados por bolsas de valores no Brasil, ele passa a ser enquadrado nesse artigo. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Aqueles fundos de índices atrelados a índices do exterior, mas que são negociados na Bolsa de Valores no Brasil, eles se enquadram no segmento de renda variável aqui, não como fundos no exterior. Ou seja, o fundo que é atrelado ao S&P 500, à Nasdaq ou ao Stoxx 600 da Europa, ou qualquer outro índice do exterior, mas que está sendo divulgado e negociado na Bolsa de Valores aqui no Brasil, ele vai se enquadrar nesse artigo de renda variável no Brasil. Na prática, isso já vinha acontecendo, a CVM já tinha até emitido um ofício no início do ano a esse respeito, mas isso agora passa a ser especificado também nessa nova resolução. Indo agora para o artigo 9º, que é o artigo de fundos no exterior, não houve alteração, ele mantém o mesmo que vinha da antiga resolução. Então a gente passa a ter o limite aí de 10% para aplicação de fundos no exterior e ele mantém aquelas divisões entre fundos de dívida externa, fundos abertos de investimentos no exterior e os fundos de ações de BDR nível 1. Então o artigo 9º aí ele não teve alteração, mantém as mesmas regras que a gente já vinha seguindo da 3922. Indo agora para o artigo 10º, que é uma novidade,
ele passa a especificar os fundos estruturados. Esses fundos que antes estavam lá no artigo 8º junto com a renda variável, eles agora passam a ter um artigo específico para eles. Então, os fundos de multimercado, fundos em participações e os fundos de mercado de acesso, eles passam agora a ter um artigo específico para eles. Falando então dos fundos de multimercado, a gente tem um aumento do limite que passa de 5% para 10%. Né? Fundos estruturados, de uma maneira geral, o meu limite é de 15%. E eu posso aplicar até 10% em fundos do tipo multimercado. A gente continua com aquelas mesmas restrições. Não pode ser fundo multimercado com alavancagem, mas passa aí a aumentar um pouquinho do percentual. E passa a especificar também o fundo em participações, que no limite máximo de 5%, e fundo de ações do mercado de acesso. Mercado de acesso são aquelas empresas que estão começando, mas ainda não tem porte para estar na Bolsa de Valores, conhecido aí como um pré-IPO, e agora a gente pode aplicar até 5% em fundos que investem em ações dessas empresas do mercado de acesso. Outra novidade também são os fundos imobiliários, que agora passam a ter um artigo específico, o artigo 11. Em linhas gerais, as regras em relação ao fundo imobiliário, elas se mantêm as mesmas. No máximo 5% do patrimônio aplicado nesse tipo de fundo e continua a vedação a artigo emitido por securitizadoras. Na prática, isso veda que os fundos tenham aí o CRI, o Certificado de Recebimentos Imobiliários, o que veta muitos fundos imobiliários que a gente tem no mercado de uma maneira geral. Mas, de maneira geral, é uma restrição que já existia na resolução 3922, então não traz grandes novidades, a não ser essa que agora passa a ter um artigo específico para tratar sobre os fundos imobiliários. E agora a grande novidade que traz essa nova resolução, que é o artigo 12, que permite a aplicação em empréstimos consignados, ou seja, permite que o RPPS possa destinar até 5% do seu patrimônio para a realização de empréstimos consignados. Esses empréstimos consignados, eles podem ser realizados para todos os servidores vinculados ao regime próprio de previdência social, ou seja, aos servidores efetivos ativos e também para os aposentados e pensionistas. Só que existem uma série de regras que o RPPS precisa seguir para poder realizar essas operações com empréstimos consignados. A primeira delas é que os encargos financeiros, ou seja, os juros sobre os empréstimos consignados, eles devem ser superiores à meta de rentabilidade, ou seja, superiores à meta atuarial, e ainda englobar todos os custos de administração das operações, dos fundos garantidores que vão ter que ser estabelecidos e do adicional de risco. Entre outras coisas, entre outras regras que traz a parte dos empréstimos, ele traz que os contratos eles vão ter que ter cláusula de consignação em folha de pagamento, autorização para retenção das verbas em caso de exoneração ou demissão do servidor, autorização para débito em conta do tomador, caso na inviabilidade do desconto direto sobre a folha de pagamento, e além disso, a anuência dos órgãos responsáveis pelo pagamento desses servidores. Estabelece também que os RPPS eles vão ter que seguir as regras do regime geral de previdência social no que diz respeito a prazo dos contratos de empréstimo, também em relação ao percentual que a parcela pode ocupar do salário daquele servidor, daquele aposentado ou pensionista, também o histórico de inadimplência desse servidor, e veda também o empréstimo para aqueles servidores, para aqueles pensionistas em que haja previsão do término do benefício, ou seja, então aquelas pensões que têm prazo definido para acabar, que não sejam vitalícias, a esses pensionistas é vedado o empréstimo consignado.
e isso também veda empréstimos consignados a servidores que possuam vínculo como contratado ou comissionado, deixando bem claro que esses empréstimos consignados podem sim ser para servidores ativos, mas servidores efetivos. Uma outra exigência que traz também em relação ao empréstimo consignado é de os institutos constituírem fundos garantidores destinados à liquidação do saldo devedor em caso de eventos que não foram previstos inicialmente. Ou seja, dentro da taxa de juros vai ter que estar englobada essa espécie de seguro para poder a criação desses fundos garantidores. Bom, isso encerra aí os nossos limites, de alocação de recursos, que agora passam a ser divididos em artigo 7º, renda fixa, artigo 8º, renda variável, artigo 9º, investimentos no exterior, artigo 10º, que são os investimentos estruturados, e o artigo 11º, que trata dos fundos imobiliários. Nas disposições gerais, no restante da resolução, ela traz algumas outras novidades, como, por exemplo, a necessidade de também se credenciar o custodiante dos títulos públicos. Elimina o limite de 20% para fundos de 100% títulos públicos ou para o investimento direto em títulos públicos, 100%. E também ela especifica melhor a questão do desenquadramento passivo, que ela dá aquele prazo de 180 dias para o Instituto poder se adequar em caso de desenquadramento passivo, que inclui aí, caso haja alteração na resolução, valorização ou desvalorização dos ativos, eventos com o patrimônio do RPPS, como por exemplo segregação de massa, que passa a ter uma reavaliação do patrimônio, e no caso também do investidor qualificado, ou seja, o RPPS que perdeu seu certificado do Progestão, ele passa a ter esse prazo de 180 dias para poder readequar seus fundos. Continua a vedação às operações de day trade e veda especificamente o COI, que são os certificados de operações estruturadas. Quando se abriu lá aquele limite para poder se aplicar no crédito privado direto, havia essa expectativa de também se abrir para essas operações estruturadas, mas essa resolução lá nas suas disposições gerais veda também especificamente as operações estruturadas. Bom, pessoal, então, resumindo, quais são os nossos limites? Artigo 7º, renda fixa. Títulos públicos federais ou fundos 100% títulos públicos federais, 100% do nosso patrimônio. Lembrando que não existe mais aquele limite de concentração de 20% do nosso patrimônio. Operações compromissadas com lastros em títulos públicos federais, limite de 5%. Os fundos de renda fixa classificados pela CVM ou as ETFs referenciadas em renda fixa, conforme classificação da CVM, limite de 60%. Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras, que é aquela nossa lista de exaustão do Banco Central, aplicação direto em crédito privado, limite de 20%. Os fundos do tipo FDIC Sênior, renda fixa de crédito privado e debêntures incentivadas, limite de 5%. Artigo 8º, renda variável. Então, fundos de ações classificados pela CVM ou ETFs referenciadas nesses índices de ações, limite de 30%. Fundos no exterior. Artigo 9º, fundos de dívida externa, fundos abertos de investimento no exterior ou fundo de ações BDR nível 1, limite de 10% do nosso patrimônio. Fundos estruturados, fundo multimercado sem alavancagem, no máximo 10%, fundos em participações, no máximo 5%, e fundo de ações do mercado de acesso, no máximo 5%. Lembrando que esse bloco total pode dar no máximo 15%. Artigo 11º.
fundos imobiliários, no máximo 5%, e empréstimo consignado, artigo 12, no máximo 5% do nosso patrimônio. Lembrando que esses percentuais desses fundos mais arriscados, eles sobem 5% a cada nível do Progestão. Então, para aqueles investidores, né, que passam a ser classificados como qualificados, ou seja, que possuem a certificação institucional do Progestão, possuem uma liberdade maior de aplicação dos seus recursos, seguindo aí esse caminho, né, que a gente existe, não só na legislação do CMN, mas também na legislação de uma forma geral, de empurrar cada vez mais o RPPS para ter o seu certificado de progestão, ou seja, para uma governança corporativa maior. Bom, então minhas impressões sobre, né, essa nova resolução do Comitê Monetário Nacional, a resolução 4.963, de 25 de novembro de 2021, que passa a ter validade para os RPPS a partir de janeiro de 2022. Primeiro, ela simplifica essa questão dos fundos, então dá uma liberdade maior para os gestores. Isso foi extremamente positivo. A segmentação também dos fundos estruturados, os fundos imobiliários, deixando isso mais claro para o gestor, também é extremamente positiva. A questão do empréstimo consignado, que foi a grande novidade que traz essa resolução, eu acredito que ela ainda seja uma incógnita muito grande para os institutos. Tem muitos institutos comemorando, a gente sabe que é uma possibilidade de rentabilidade muito maior para o instituto, principalmente em tempos de crise, como a gente viu nesses últimos 2 anos, que essa amarra que a gente tinha atrelado principalmente à questão dos títulos públicos fez com que as nossas carteiras perdessem muita rentabilidade ao longo desses 2 últimos anos com essa crise que foi instalada pelo coronavírus. Então é uma novidade muito importante, mas que exige muito do RPPS, principalmente para aqueles institutos de pequeno e médio porte que não têm grande número de pessoas para estar atuando nessa área de investimentos. É uma operação que exige muito cuidado e principalmente a gente fica aguardando quais serão as regras que vão ser estabelecidas pela Secretaria de Previdência para o estabelecimento desses contratos. A própria resolução ela traz essa questão de que a Secretaria de Previdência vai estabelecer regras para o estabelecimento desses contratos. E como que a gente vai gerir isso? Será que os institutos vão ter que contratar uma seguradora para fazer seguro de vida, como a gente geralmente vê aí nos empréstimos? Como é que isso vai funcionar dentro do RPPS? O RPPS vai ter que criar uma estrutura dentro da sua estrutura administrativa para lidar com esses investimentos, e o retorno que ele vai ter vai valer a pena? Claro que em institutos de grande porte, onde já existe uma área de investimentos mais bem estruturada, isso vale muito a pena, mas para os institutos menores pode ser bem complicado conseguir alocar parte dos seus recursos para empréstimos consignados. A gente precisa aí aguardar para ver como que vai ser isso, como que vai ser estruturada essa nova forma de operação, essa nova forma de alocação dos recursos do Instituto de Previdência. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A ideia aqui foi trazer uma visão geral sobre essa nova resolução e principalmente tentar esclarecer um pouco mais para nós que somos gestores do que está trazendo de novidade para a gente. Se você observou alguma coisa de diferente, se você observou alguma coisa que eu não comentei aqui nesse vídeo, posta aí nos comentários para a gente estar discutindo. Qualquer dúvida também pode estar postando aí. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.